Então, pessoal, voltemos aqui ao nosso estudo, hoje da lição 5, ou a aula 5 da nossa lição, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Esta aula está prevista para ser dada no dia 3 de maio, no próximo domingo. Como nós não estamos tendo reuniões na igreja, então estamos fazendo os vídeos e enviando a várias pessoas para que participem conosco do estudo da lição sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. E o texto de ouro desta lição de número 5 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está no capítulo 2 e os versos 4 e 5 da carta de Paulo aos Efésios. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que nós chamamos, está no capítulo 2 de Efésios, dos versos 1 ao 10. Depois você lê em casa, com mais calma, esse texto, e nós comentaremos sobre ele hoje e também nos próximos dias. Então, o que chama bastante atenção no versículo 1 do capítulo 2, que começa dizendo: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, que é a destinatária primária desta carta, e para nós que somos os destinatários secundários, todos nós que cremos em Jesus, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos os destinatários secundários desta carta escrita primeiramente à igreja de Éfeso. E o que chama a atenção é como ele começa: E vos vivificou. Como assim nos vivificou? Quem que nos vivificou? Jesus nos vivificou quando morreu na cruz por nós. É interessante isso, a morte de Jesus trouxe vida a nós, trouxe vida àqueles que creem nele e o aceitam como Senhor e Salvador. E por que ele diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados? Porque nós temos que voltar lá no início de tudo, no livro do Gênesis, quando Deus criou o universo, criou todas as coisas, criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 15 em diante, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, depois de tê-lo criado, e criado também o jardim, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar, ou seja, para trabalhar e guardar o jardim. Então o trabalho já existia antes do pecado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus dá uma ordem expressa a Adão, para que Adão não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Porque no dia que ele comesse, ele ia morrer. E essa morte seria a morte tanto física como espiritual. E Adão, no seu livre-arbítrio, como todos nós também temos, não obedeceu à ordem de Deus e comeu do fruto da árvore que Deus proibira ele de comer. E ao comer, primeiro Eva comeu, depois deu para ele, e aí eles morreram, sentiram vergonha, se esconderam porque se viram nus, porque perderam o estado de inocência que tinham e fizeram aventais com folhas de figueira
para se cobrirem a nudez. Deus vem ao jardim naquele mesmo dia, à tarde, chama-os e eles estão escondidos. É claro que Deus sabia onde eles estavam, porque Deus conhece tudo, sabe tudo, mas Deus queria ouvir deles mesmo, deles próprios, o relato do que eles haviam feito. Deus já sabia. Deus é conhecedor de todas as coisas, mas Deus queria, nesse relacionamento que Deus tem e quer ter com o homem, Deus queria ouvir do próprio Adão o que ele fizera, assim como Deus quer ouvir de nós também, as nossas queixas, os nossos dilemas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos anseios. E aí a importância da oração, é porque através da oração nós falamos com Deus, contamos para Ele o que nós precisamos, o que desejamos, o que almejamos, o que estamos sofrendo, as angústias, as aflições, porque todos nós passamos por isso aqui neste mundo. Ninguém está imune a isso. A vantagem nossa que cremos em Jesus é que nós vencemos essas coisas porque temos esperança no futuro, mas não estamos imunes às aflições, às provações, às tribulações, às doenças, ao coronavírus. Nada disso nos imuniza, nós não somos imunes a nada disso, porque somos homens carnais, né? Somos humanos e sofremos todas as intempéries da vida que qualquer outra pessoa sofre. O fato de sermos crentes ou evangélicos, ou de termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, nos dá, a única diferença que nos faz é que nós temos esperança de que ao morrermos, ao perdermos a vida física, nós temos garantida a vida espiritual, porque uma vez que cremos em Jesus, a nós é dado o direito de todas essas bênçãos espirituais das quais Paulo fala, inclusive a ressurreição dos mortos. Então Paulo começa o segundo capítulo do versículo 1, lembrando a igreja de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso, que eles estavam mortos antigamente, antes de conhecer a Cristo, estavam mortos em pecados e ofensas. E por que isso? Por causa daquilo que eu li lá em Gênesis. Quando Adão desobedeceu a ordem expressa de Deus de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que comesse ele morreria, e ao comer do fruto da árvore do jardim, da árvore que estava no meio do jardim, Adão desobedeceu a ordem de Deus, logo pecou, e ao pecar passou a existência da morte, a ser vulnerável à morte, e aí, além da morte espiritual, também da morte física. E razão disso, que todos os homens nascidos de mulher, de Adão para cá, todos eles nascem em pecado. É o que nós chamamos de pecado original, o pecado de Adão. É o pecado da desobediência, que, é claro que uma criança recém-nascida, ela não tem pecado praticado por si mesma, mas ela herda o pecado adâmico, que nós chamamos, que é o pecado original, o pecado da desobediência, porque todos nós somos descendentes de Adão. Logo, todos os homens nascidos de mulher, com exceção de Jesus, porque Jesus não foi gerado por um homem, mas pelo próprio Espírito Santo, então, com exceção de Jesus, todos os demais homens nascidos de mulher, e aí quando se fala em homem, né, homem e mulher, já nascem em pecado. É por isso que Paulo fala isso. Estando vós mortos em ofensas e pecados, porque quando não conhecemos a Cristo, nós estamos mortos para Deus, porque existe entre o homem e Deus, né, o homem que não conhece a Cristo e Deus, uma separação, uma barreira que impede o relacionamento entre este homem e Deus. Esse relacionamento só é propiciado, só é permitido a partir do momento que o homem reconhece que é pecador, que depende de salvação, e que esta salvação só pode ser adquirida através da pessoa de Jesus. Então, quando o homem reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, professa o nome de Cristo, aceita Cristo como Senhor e Salvador, então ele passa a ter direito à salvação, os seus pecados são perdoados e consequentemente, ele passa a ser herdeiro de todas essas bênçãos das quais nós estamos falando já há alguns dias. Então, Paulo aqui está
no segundo capítulo da carta aos Efésios, falando com a igreja de Éfeso, lembrando eles do que eles eram no passado. E assim também nós, né, o que nós éramos no passado antes de conhecermos a Cristo. Éramos todos homens perdidos, destinados ao inferno, condenados ao inferno porque estávamos separados de Deus, condenados à perdição eterna, porque quando pecamos ou não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos condenados à perdição eterna. E para que nós sejamos vivificados, como o apóstolo diz aqui no versículo 1, e vos vivificou. Para nós sermos vivificados, nós precisamos crer em Jesus e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Porque lembra que eu falei no vídeo passado sobre a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus dá a nós essa esperança e essa certeza de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Então a morte de Jesus veio trazer vida para nós. E esta vida é uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que não se acabará. Então Paulo lembra eles do que eles eram antes de conhecer a Cristo, estavam todos mortos em ofensas e pecados, e a palavra ofensa no grego significa paraptoma, né? E tem sentido de passo em falso de forma deliberada. Isso significa a ofensa na língua grega. Passo falso de forma deliberada, ou seja, a pessoa pisa em falso deliberadamente, ela quer fazer isso, ou seja, peca deliberadamente, sente prazer em pecar, não se arrepende de pecar, peca e peca de novo, e peca outra vez de forma deliberada, isso é ofensa. E a palavra, o termo pecado, também na mesma língua, significa amartia, que tem o significado de errar o alvo, aquele que erra o alvo. Pecado é o quê? Pecar é errar o alvo. Né? Quando eu peco, eu estou me desviando do alvo. Quem é o alvo? O alvo é o céu, o alvo é Cristo, o alvo é Deus. E toda vez que eu peco, eu erro o alvo, eu saio da presença de Deus, eu saio da presença de Jesus, eu entro por um caminho de perdição. Enquanto quando eu estava andando no caminho da salvação, que é Jesus, ao pecar, eu saio deste caminho, erro o alvo e vou para um caminho que vai me conduzir para o inferno. Então esse é o termo de pecado, o significado de pecado, errar o alvo. E todos nós andávamos assim, vivíamos assim, errando o alvo, quando não aceitamos a Cristo. E aí, Paulo vai lembrando a igreja de Éfeso sobre isso, e diz, né, e que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo estão vivendo uma vida de acordo com o mundo, e o mundo aqui é o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo? É o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. E fazemos, né, quando não estamos em Cristo, fazemos a vontade dele. Vivemos de acordo com a vontade dele, aquilo que ele quer que nós façamos. E isso aí, gente, é involuntariamente, não se faz isso voluntariamente muitas vezes, até involuntariamente nós agimos às vezes de acordo com aquilo que o príncipe deste mundo quer que façamos. Ele fica provocando o tempo todo para que nós façamos as coisas erradas, o tempo todo para que nós falemos coisas que não devemos falar. E até nas palavras nós pecamos, aliás, muito mais em palavras nós pecamos do que às vezes em atitudes. Mas nós precisamos ter este cuidado de observarmos a palavra de Deus, crermos em Jesus, aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, para fazermos a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer nesta vida é nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer, a nossa salvação, a nossa redenção. E nós precisamos a todo custo vivermos uma vida que nos leve à presença de Deus, uma vida que nos aproxime de Deus, uma vida que nos restaura, uma vida que nos faça viver segundo o propósito de Deus.
Então Paulo continua falando que eles viviam de acordo com o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? Que espírito é esse? De anarquia, de bagunça, de pecado, de malandragem, de mentira, de corrupção, de prostituição, porque isso é o que o diabo ele proporciona, só bagunça. Então ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Era assim que nós vivíamos quando não conhecíamos a Cristo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que isso quer dizer, filhos da ira? Filhos da perdição. Todos aqueles que não aceitam a Cristo, que não creem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador, são tidos como os filhos da ira, porque esta ira futura que há de vir sobre o mundo será derramada sobre as pessoas que rejeitam a Cristo. Então, todas as pessoas que rejeitam a Cristo padecerão ou sofrerão a ira futura que Deus derramará sobre o mundo no final dos tempos. Mas aí ele complementa, né? E aí é lindo o versículo 4, quando ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ou seja, lembra que eu falei logo nas primeiras aulas da misericórdia, que Deus é um atributo divino, a misericórdia. Então aqui o apóstolo reforça isso, dizendo que Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele distribui misericórdia abundantemente a nós, todos os dias, todas as manhãs. E essa misericórdia de Deus distribuída à humanidade todos os dias, e através desse amor que ele tem pela humanidade, quando ele envia Jesus para morrer em nosso lugar, ele demonstra à humanidade que a sua misericórdia está em ativa, está atuando, que a sua bondade está disponível a todos os homens. E aí o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, porque Deus nos amou quando nós não merecíamos nada e nem merecemos. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele, porque quando pecamos, tornamos-nos inimigos de Deus. Quando desobedecemos a sua palavra, tornamos-nos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos ama. E nesse amor intenso, nesse amor sem medida, ele distribui misericórdia sobre nós, revela o seu amor a nós através de Jesus Cristo, que é a graça que ele enviou para nos salvar. E quando nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, quando nós estávamos perdidos, sem esperança, quando nós estávamos destinados à perdição eterna, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele complementa dizendo, pela graça sois salvos. Quem é a graça? Jesus é a graça. E só por Jesus nós poderemos ser salvos. Só através de Jesus nós seremos salvos. Não há salvação em nenhuma outra pessoa. Estávamos mortos em pecados e ofensas, sem merecer nada, destinados à perdição eterna, mas deste amor imenso que Deus tem pela humanidade, que tem por mim, que tem por você, ele envia Jesus, que é a graça, para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar, para nos perdoar. E então é através dele, quem? Jesus, que nós somos salvos, e somente através dele. E esta é a fé que nós temos, é a fé que nós professamos, que só em Cristo há salvação, só em Cristo há esperança, só em Cristo há vida eterna. E esta vida eterna nós alcançamos no dia em que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e aceitamos a Ele em nosso coração. Então, o comentarista da nossa lição, ele continua dizendo aqui, só comentar um pouco a lição, que em vista disso, o homem em sua natureza decaída e diagnosticado como morto, porque estávamos mortos por causa do pecado, mortos para Deus, não fisicamente, e existem muitos mortos vivos andando pelo mundo, porque estão vivos fisicamente, mas mortos espirituais. Então ele fala que quando estávamos assim, ou seja, ele faz uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. A pessoa sem Deus está morta espiritualmente.
Então o conceito de morte, e esse conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então o pecado nos separa de Deus e nós precisamos ter cuidado para termos uma vida sem pecado, uma vida de irrepreensível, para que possamos ser aceitos e agradáveis a Deus, nosso Pai, e ao seu Filho Jesus Cristo. Hoje encerro esta parte e prosseguirei amanhã com a parte 2 da nossa lição. Um abraço a todos, Deus abençoe.